Muito bom dia, sexta-feira, que alegria, né? Essa alegria acontece na sexta, na segunda, na terça, no domingo, no sábado, todo dia é dia de estarmos alegres, porque temos o maior e melhor motivo presente em nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar bom dia para você que está aí, estava assistindo devocional, né? Que delícia esse devocional, poder começar amanhã meditando, dá uma força, né? Esperança, é muito bom. Ó, um abraço muito forte, com muito carinho, nosso aqui do Manhã EPP aí para você que abriu a porta da sua casa, né, para passarmos esse momento juntinhos nessa manhã de sexta-feira. Aqui em São Paulo a previsão hoje está para ficar um pouquinho friozinho, para chover, né? Tava um sol gostoso, um calorzinho assim que muita gente gostando, mas hoje mudou, né? São Paulo, terra da garoa, terra que faz todas as estações, né, durante o dia, a gente conhece, estamos acostumados, temos que sair preparados. Mas aí, como que tá na sua cidade? Conta para mim aqui que eu tô de olho no chat, né, aqui no YouTube. Temos 2 links, tem gente que está num, tem gente que está no outro. E conta para mim como que tá aí na sua cidade. Hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso, que cabe para todas as idades. O tema é: nunca é tarde para recomeçar. A gente vai falar isso de transição de carreira, mas não só de carreira, tem a ver com o nosso modo de vida. E esse assunto é muito gostoso. Então, compartilha com pessoas que estão assim um pouco tristinhas, desanimadas, não sabem o que fazer. Eu tenho certeza que Deus vai usar a Sandra Paiva hoje aqui, que trabalha com isso, para falar para você coisas que vão te motivar, que vão te alegrar, te dar esperança, tá bom? Então já compartilha o link aí, manda lá, copia o link aí, já manda no WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp da família, dos amigos, da escola, do grupo da igreja, enfim, manda aí, porque deixa Deus te usar, né? Seja um missionário online, porque nunca é tarde para recomeçar, né? A ter esperança, não sei o que você está passando aí, mas há esperança em Cristo. E quem sabe Ele vai usar esse programa para falar com você ou com esse amigo que você vai mandar o link, tá bom? Quero falar, né, que às vezes bate aquela sensação de estarmos atrasados na vida, né, que as realizações só acontecem na vida do outro. E nesse episódio nós listamos algumas pessoas que começaram as suas carreiras, realizaram os seus sonhos com 30, com 40, 50 e 60 anos. Afinal, nunca é tarde para recomeçar, para começar também, né? E eu quero ler um versículo que diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Está lá em João 15, 16. Né? Então, olha aí, né? Deus quer que nós frutifiquemos e quer nos dar aquilo que nós pedirmos, né? A fim de que o nome dele seja glorificado, não é isso? É, muito bom, muito bom, muito bom. E falando em mensagem que edifica, né? Além desse versículo, nós temos o nosso Stories que edificam. Vamos lá para o nosso Stories, que a gente andou pelo Instagram, né? E vimos algum que nos chamou a atenção. Vamos ver qual Stories que edifica de hoje. O Stories que edificam de hoje é do Paulo Menezes, que escreveu assim: vocês que se privam do lazer ou de obterem maiores lucros a fim de alimentarem os mais carentes da sua cidade, vocês que estão fazendo campanha de arrecadação de alimentos entre amigos e estão se expondo ao vírus para que hajam refeições à mesa, sejam ricamente abençoados. É o Stories do Paulo Menezes, nossa produção escolheu. Stories que edificam, né? É isso mesmo, vocês que estão aí, né, pensando no próximo, né, expostos ao vírus. Ontem fizemos um programa muito especial com a Helenivação, né, cuidando de quem cuida. Tem gente exposta ao vírus e o Paulo falou isso. Sejam ricamente abençoados, é o que chamou a nossa atenção e é o nosso desejo também que essas pessoas sejam ricamente abençoadas. Histórias que a gente lê e dá até vontade de orar por essas pessoas, né? Obrigada, Paulo. E também, né, mais coisas que edificam o nosso dia. Hoje nós vamos falar com a Sandra
Paiva, Sandra Paiva. Aqui é a mãe do Eduardo e da Renata, avó do Bernardo e casada com o Milton desde 1985. Ela é fonoaudióloga e psicopedagoga de formação. Clinicou na área de aprendizagem por 17 anos, desenvolvendo estratégias de aprendizagem para crianças com dificuldade escolar e orientando famílias e escolas a encontrarem o melhor caminho para se relacionarem com os seus filhos e alunos. Desde 2013, atua com empresas na área do desenvolvimento humano, com a missão de ajudar profissionais e de se descobrirem inteiros e integrados no trabalho e na família, usando ferramentas de mapeamento de perfil pessoal, coaching e palestras. Ela trabalha temas sobre liderança, autoconhecimento, filhos, relacionamentos, inteligência emocional, produtividade, organização, propósito, carreira, rotina e autocuidado. A Sandra Paiva, nossa convidada de hoje, ela já está aqui. Antes da gente começar essa conversa, eu quero dar bom dia para a Sandra. Bom dia, Sandra. Obrigada por estar aqui conosco e por aceitar falar desse tema que é tão importante, né? Olá, muito obrigada pelo seu convite. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho e bater um papo com você. Ai, que bom, Sandra, é ótimo. Parece até que a gente combinou nas cores, não foi combinado não, né, gente? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso, sobre o tempo, sobre carreira. Tá achando que tá tarde, quer ideias? E já pode mandar sua pergunta aí, se tiver alguma dúvida, né, do seu caso, que você está vivendo, a Sandra vai dar dicas. Ela é nossa colunista aqui no Manhã EPP também, ela, no Ponto de Vista, ela sempre traz algumas dicas de autocuidado, de carreira, enfim, de tudo isso que eu falei para você. Então, aproveita que ela está ao vivo aqui e já manda a sua pergunta. E agora eu quero perguntar uma coisa para você. Você está gostando da nova programação da IPP-TV? Pois é, uma equipe tem trabalhado muito para produzir o conteúdo desta Web TV que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia na internet. E nós queremos continuar crescendo, nós queremos continuar a levar o Evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. Por isso, nós criamos a campanha Parceiros IPP-TV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da IPP-TV. E, com a sua contribuição de R$ 30,10 mensais, você se torna um parceiro IPP-TV e também fará parte da nossa família, assim, né, de mais de uma forma, além de caminhar junto com a gente aqui juntinho, né, você faz parte mais de uma forma, né? E não se esquece de colocar os 10 centavos para a gente direcionar a sua doação para essa campanha. Nos ajude a manter a IPP-TV no ar, a sua TV missionária. Seja um missionário online. É isso mesmo, muito bom, IPP-TV, a sua TV missionária. E vamos lá, então, falei do ponto de vista aqui, e hoje o ponto de vista, como ela está aqui, né, a gente vai ser outra pessoa falando hoje o nosso ponto de vista. Não é a Sandra Paiva, hoje é o Wilnara que vai falar, não é a Wilnara, corrigindo, hoje é a Maria Goretti que vai nos ensinar a fazer uma nécessaire. Olha só que interessante. Nécessaire é muito gostosa, né? Eu tenho algumas, gosto demais, uso muito, e a Maria Goretti vai ensinar a gente a fazer hoje o nosso ponto de vista. Se liga aí, para o que você está fazendo, para poder prestar atenção e conseguir fazer uma nécessaire bem bonita para você em casa, tá bom? Vamos lá, nosso ponto de vista de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gloriette, eu sou do ateliê Glo Artes, faço costura criativa há mais de 12 anos e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês essa nécessaire trapézio. Fácil de fazer, dá para fazer muitas rapidinho. O que eu vou precisar? De um tecido, este aqui é um tecido sintético, é um PVC, mas você pode usar o tricoline com a manta R1 colada, tá? 25 por 35, 25 por 35. Vou fazer as caixas de leite 2 centímetros para baixo, 2,5 para fora, 2 para baixo, 2,5 para fora nos 4 lados.
Na caixa de leite do fundo, vou precisar medir 17,5, que é a metade, né? Vou fazer do meio para cima 3, do meio para baixo 3, para fora 3,5, 3,5 dos dois lados. Vou precisar de um forro nas mesmas medidas. Vou precisar de um zíper de 25 centímetros, de um cursor. Vou precisar de viés do mesmo tecido, ou se você quiser, pode usar o viés industrial, ok? Vou baixar vocês um pouquinho para que vocês possam ver a máquina e acompanhar o trabalho. Bom, para começar, eu vou pegar a parte principal, vou colocar o zíper frente com frente, vou passar uma costura de segurança. Ó, ficou assim. Vou pegar o forro, colocar aqui, ó, frente do tecido com a frente do forro, assim. Acerta bem direitinho. Se você quiser, não tiver muita prática, você pode prender com grampinhos, tá? E aí, você faz uma costura bem pertinho da cremalheira do zíper, tá? Mais pertinho que você conseguir. Vai ficar assim, certo? Vou puxar bem o forrinho aqui para baixo. Vou puxar a parte principal também para esticar bem aqui. E vamos passar uma costura aqui de pesponto bem na beiradinha. Não esquecendo o retrocesso no começo e no fim. Mas o retrocesso, gente, não é de 5 centímetros. Então, gente, costurei e pus o viés da mesma forma que a gente já tinha colocado na outra, tá? E terminamos a necessaire. Vamos virar ela. Pega aqui o dedo, empurra aqui, ó, a beiradinha, a mesma forma aqui. Empurra bem para fazer já os cantinhos. Vou aqui nesse outro canto, a mesma coisa, empurra, empurra, arruma as beiradinhas. Vai amassar o PVC um pouco, mas tudo bem, depois é só passar um secadorzinho quentinho. Ele volta e você enche a necessaire com papel, com sacolinha, ela volta, tá? Ó. Vendo? Os 4 ladinhos bem feitinhos, caprichadinhos. Lá dentro nós temos todo o acabamento bem lindão, com forro, com tudo, ó, certo? Forradinha, fechadinha, bonitinha, ó, prontinha. Agora tem que desamassar só, né? Pra que ela fique bem bonitinha. Se eu encher de papel, ela já vai ficar. E é assim que fica a nossa necessaire trapézio. Aqui, ó, já tem outra aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Tem outra aqui. Essas daqui nós estamos fazendo para colocar no bazar da igreja, para ser vendido e arrecadar para as missões, ou para as crianças, para fazer as coisas que a gente precisa no Ministério Infantil, no Ministério Social, tá? Então, vai ter bastante dessas daqui também no bazar da IPP, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada, desculpe alguma coisa, né? E logo eu volto com uma outra peça para vocês, espero que tenham gostado. Fique com Deus, Deus abençoe vocês.
Bom, muito bom, deu vontade de fazer. Falei com a Sandra, aqui, nossa colunista, agora presencialmente ao vivo, né, Sandra? Olá, Falei que Lídia. deu vontade de fazer, né, essa. Ela já falou, prefiro comprar. Eu gosto de fazer porque eu costuro, máquina, cada um tem seu gosto, né? Que nem ela falou, tá lá na SAF. Quem gosta de comprar já pode ir lá na SAF, aproveita e faz uma visita na SAF, né? Porque eu sou péssima para costura, tudo sai torto, então eu não me aventuro mais. Né? Cada um tem suas, né, suas habilidades, né? Eu já fiquei com vontade de fazer. Tem outras coisas que eu também não tenho vontade de fazer também, eu te entendo. Ô, Sandra, bem-vinda, bom dia, que bom, né? Obrigada. E que tema gostoso, né? Pois é, né? Transição de carreira é um tema gostoso e ao mesmo tempo assustador, né? Porque é um novo começo ou uma continuidade diferente daquilo que você já fazia. É né? verdade. E mudança sempre mexe com a gente, né? Sempre mexe. Dá um medinho, sai da zona de conforto e tudo que faz a gente sair da zona de conforto causa uma certa gastura aqui, né? E às vezes a gente não vai em frente por causa disso. É verdade. E o que o Dois Passos de Fé falou aqui, a gente até estava vendo, né? Ela falou uma coisa interessante, né? Falando de recomeço em plena sexta-feira, né? Onde a regra é deixar tudo para lá e só curtir. Ótimo tema. Deus abençoe sempre o Dois Passos de Fé. Um beijo. Mas é interessante isso, né? A gente sempre joga para segunda-feira, né? Se eu tenho que mudar alguma coisa, segunda-feira é o dia do recomeço, né? Mas a gente vai ampliar aqui um pouquinho para falar com você sobre uma transição de carreira, quais são os medos que a gente tem, como fazer, como superar. Então, é mais do que um recomeço de segunda-feira, é mais do que uma mudança de hábito ou uma dieta que você resolveu que vai fazer e está esperando a segunda-feira, né? É verdade. Ô, Sandra, e muitas coisas que acontecem que a gente não segue, não muda, não vai para frente, é o medo, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Muitas pessoas não buscam o seu sonho ou não buscam descobrir coisas novas com medo. Queria que você falasse como que a gente pode superar esse medo. Tá. Primeiro a gente tem que olhar o que é sonho, né? Sonho é uma fantasia, é uma imagem que a gente cria na nossa cabeça, no nosso pensamento, no nosso coração, e ele não é concreto. E tudo que não é concreto para o ser humano, às vezes assusta. Né? E para a gente fazer um sonho se realizar, tem muitas coisas ao nosso entorno que precisam colaborar. Às vezes é uma questão financeira, adquirir um novo conhecimento, impacta na dinâmica familiar. E quando você começa a olhar essas coisas todas, às vezes a gente para e fala assim, melhor não começar, melhor não fazer, melhor continuar do jeito que está. Só que lá no fundo, a gente vai tendo a sensação de que a gente não está fazendo o que a gente realmente gosta, não está dando o nosso melhor. E aprende a conviver com esse medo e engaveta aquilo que a gente imagina, objetivos, sonhos que são criados ao longo da vida, né? E uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, para as pessoas que eu atendo a melhor forma da gente enfrentar o medo é falar sobre ele. Olha. Né? É conversar, é trazer o medo para pertinho e ver o que ele está te assustando, que sentimentos ele está te trazendo e realmente conversar. E conversar com outras pessoas. Porque, primeiro que a gente vai ver que as outras pessoas também têm medo. E aí a gente já não se sente tão sozinha. Né? E é melhor você trazer ele para perto do que você negar que ele existe e aí você nunca vai enfrentar. E quanto mais a gente guarda o nosso medo, maior ele fica. Né? Olha, isso é interessante. Então, isso é uma coisa importante. E se você está pensando em fazer uma transição de carreira, dá medo, sim, claro que dá. E posso dizer de coração, porque eu estou na minha 3ª carreira. Nossa. Eu já sentei muitas vezes na beira da cama e falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu não sei fazer nada além do que eu fazia, como é que eu vou aprender? Então, essas coisas, elas são naturais. O medo é natural ao ser humano, né? Então, se aproximar de pessoas que estão fazendo algo que você gostaria de fazer para conversar, entender o mercado, o segmento, como ela chegou até lá, quais foram os desafios, são coisas que vão te acalmando, né? E você vai vendo que é uma realidade que pode ser encarada. A outra coisa, quando a gente fala de transição de carreira, as pessoas têm na sua mente que a mudança precisa ser disruptiva.
abrupta. Ontem eu era uma coisa, mês que vem eu sou outra. Não é assim. Não precisa ser assim. Ela pode ser planejada. Transição, gente. Transição Um processo. é um processo, né? Então, às vezes, não olhar o objetivo final, mas estabelecer pequenas metas, ajuda você a vencer esse medo, né? E cumprir essas metas, né? E cumprir essas metas. Mas metas, gente, tem que ser algo que é alcançável. Porque senão ela fica inatingível. E aí a gente nunca chega lá. Exatamente. Aqui, ó, o Ricardo Reis falou, para não ter que recorrer à dúvida da escolha há quase 30 anos, uso o Salmo 37,5. Vamos ver daqui a pouco que fala o Salmo 37,5. Ricardo, se quiser pôr aqui, a gente lê. Mas isso é uma das coisas boas, né? Porque a palavra nos traz muita esperança, né? Traz esperança e eu acho que, assim, quando a gente toma uma decisão e a gente coloca essa decisão também diante de Deus, Deus nos dá a paz que excede o entendimento. Isso. E aí a gente pode ir. Mas Ele também coloca pessoas na nossa vida para nos instruir, para nos aconselhar, para fazer um trabalho, às vezes, de mentoria ou de coaching. Então, a gente também não pode esquecer que, às vezes, o anjo está passando né? E eu não estou vendo, porque eu acho que a coisa tem que ser completamente sobrenatural e aí é que eu vou ter certeza. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Mas é verdade, eu acho que Deus traz a paz que excede o entendimento e a gente fica tranquilo com as nossas escolhas, as nossas decisões. É verdade, é verdade. O Salmo 37,5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Tem a ver com a gente faz a nossa parte, a gente busca e Deus vai nos ajudando, né? Ele vai dando suporte, vai nos dando o sustento no caminho, né? Vai criando as oportunidades, né? E eu sou prova viva disso. Não é? E como que foi para você lidar com o medo, Sandra? Porque Deus fala tanto não ter mais, né? Não ter mais, e a gente vê que o medo é uma das características que vem das emoções que vem dando depressão, ansiedade, bloqueando muitas pessoas hoje. Você que teve essa experiência, como que foi para você superar? Outro dia eu conversei com a Edilane Francescato também, e ela contou a história dela, porque ela aconselha e cuida de pessoas, e quando chegou para ela, passou por um problema e ela teve que enfrentar. E a gente entende o agir de Deus nisso tudo, o cuidado dele nisso tudo também. Queria saber como que foi para você lidar com o medo e o que você aconselha as pessoas diante da sua experiência. Tá. Eu cliniquei durante 17 anos na área de fonoaudiologia e psicopedagogia, como a Lídia falou no comecinho. E, por um período, a gente saiu de São Paulo. Eu tinha uma clínica grande em São Paulo, com mais de 40 crianças em atendimento. Eu tinha uma equipe e a carreira estava indo, assim, em ascensão. E o meu marido foi transferido para João Pessoa. E como é que eu ia mudar de São Paulo para João Pessoa e montar uma clínica lá? Então, eu tive uma interrupção no meu trabalho. E foi muito difícil para mim no começo, porque do nada, eu fiquei sem atividade profissional, só com os meninos em casa, que na época eram pequenos. Depois a gente mudou para o Rio de Janeiro e eu me sentia muito irritada, muito brava, porque eu não estava trabalhando, que sempre foi uma coisa importante para mim. Mas eu me acalmei, aí eu fui fazer uma outra pós-graduação na área de superdotação. E quando a gente voltou para São Paulo, eu ainda retomei a clínica. Eu trabalhei por mais um ano, mas eu vi que eu estava diferente. E eu não queria, não tinha mais o brilho nos olhos de fazer aquilo, de trabalhar no consultório. E, gente, eu sentava na beira da cama e chorava copiosamente, igual uma criança, e falava para o meu marido, mas o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não posso nem ser secretária, porque eu não sei datilografar. E não era da época do computador ainda tão ágil como hoje, né? E o medo veio. E aí eu fui buscar ajuda. Eu fui fazer um aconselhamento de carreira com uma consultoria especializada nisso. E ela me ajudou a entender, ela fez um bom trabalho de autoconhecimento comigo. E ela me chamou para trabalhar com ela. Porque ela disse assim, você tem muita coisa da sua história profissional de desenvolver estratégia de aprendizagem, de aconselhar pessoas, que serve muito para esse trabalho. E eu aí conheci o mundo
das organizações. E eu me encantei com esse trabalho. Nossa. E no começo, era mais difícil, claro, porque eu tinha que estudar coisas que eu não sabia, uma linguagem corporativa que não fazia parte do meu universo de vocabulário. Eu dizia, gente, estou aprendendo outro idioma. Né? Não é? E aí a gente foi indo, e eu fui ministrando treinamentos nas empresas, mapeando o perfil das pessoas, e eu comecei a ver que eu falei assim, gente, muita coisa do que eu fazia na clínica, eu consigo aplicar aqui também. Isso é legal. Né? E o meu objetivo, e aquilo que eu gostava de fazer, era ajudar as pessoas. E eu estava ajudando agora os adultos. Né? Que legal. E eu fiquei até 2019 bem forte nesse segmento. E em 2019 eu falei assim, eu vou fazer uma mudança de novo. E eu fui escrever um projeto de trabalho com mães. Nossa! Mães que querem conciliar carreira com maternidade. Né? E hoje eu tenho uma metodologia, eu tenho um projeto de rodas de conversas, e eu faço ainda um pouco da consultoria, mas isso meu marido está assumindo mais, e eu estou indo mais para o universo materno. Então, gente, eu tenho 57 anos e eu estou na minha 3ª carreira. Uau! E disso tudo que você passou, Sandra, assim, se você pudesse tirar, quais os maiores aprendizados que você teve nisso tudo? Olha, o maior aprendizado foi me envolver muito na questão do autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Isso é uma coisa que tem um prazer muito grande em estudar isso e um prazer muito grande em ajudar as pessoas nisso. Eu não sou terapeuta, eu conheço bem os limites do meu trabalho. Legal. Quando eu vejo que a pessoa precisa de uma ajuda especializada, eu encaminho. Mas tem muita coisa do autoconhecimento que dá para a gente trabalhar e que ajuda as pessoas a serem felizes nas suas escolhas. Né? Porque então, é isso que eu gosto de fazer. Que demais. Porque às vezes as pessoas se auto-enganam. Eu estou lendo um livro que fala o impostor que habita em mim. A gente se engana, acho que não vai dar certo. E Deus tem tanto para a gente, tanta capacidade que Ele nos dá de mudar, e tem propósito, né, em tudo que Ele faz. Você encontrou um propósito maior aí, que se você ficasse lá, talvez você não estava fazendo. Né? Talvez eu não estivesse feliz como eu estou hoje. E nem ajudando tantas pessoas como você ajuda hoje, né? nem ajudando tantas pessoas. E, às vezes, quando a gente faz uma transição de carreira, a gente tem a ideia de que a nossa carreira vai continuar ascendente, né? E rapidamente, principalmente na questão financeira. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Às vezes, é necessário você fazer um planejamento financeiro da sua família, daquilo que você pode abrir mão, porque toda vez que você começa ou recomeça, você não entra no mesmo patamar. Tem uma curva de aprendizado, tem uma curva de entender como é que funciona esse segmento, mas é possível. É possível, né? E é legal perceber que o medo ele é vencido, ele pode ser vencido, né? Ele pode ser vencido, gente. E olha, eu estava aqui hoje e eu falei para a Lídia, gente, eu estou com medão de fazer essa entrevista. Falei, te entendo, eu sei como que é, né? E muita gente comenta isso, porque também né? Entrevista é uma coisa nova para mim, é diferente, né? Eu faço outros tipos de programa. Então, assim, o medo existe, ele é natural, mas a gente pode deixar o medo menor do que a gente. E depois que passa, parece que a gente criou uma coisa tão maior do que é. Parece não, isso acontece com medo, né? Claro. A gente cria um monstro enorme e quando passou você fala, cara, nem era isso tudo, era tão né? Isso, né? E, Sandra, tem outra coisa que atrapalha muito, que é a comparação, né? Uma vez eu vi uma frase sobre comparação que eu nunca esqueci, que diz assim, sempre que existe uma comparação, um lado é anulado. E isso atrapalha muito, né, para a gente entender a nossa própria trajetória e continuar. Fala um pouquinho da comparação. Então, a comparação, ela é injusta, mas ela existe. Eu preciso saber com quem que eu estou me comparando. Imagina assim, você, fora de uma questão de trabalho, para a gente ter bem a noção, você começa a treinar um esporte. No começo, você fica mais cansado, é mais difícil, você às vezes não consegue completar a aula. E com quem você vai se comparar? Com quem já faz aquilo há 5 anos. Então, essa comparação, ela traz realmente o sentimento de anulação e não de inspiração. Então, a comparação, ela precisa ter
mais ou menos o mesmo nível de equidade, né? São saudável. pessoas que estão começando a fazer o que eu faço e não por idade. Boa. Né? Porque às vezes eu estou num mercado que tem muito jovem entrando e eu vou entrar mais ou menos como aquele jovem, não como o diretor da empresa, né? Não como um empresário bem-sucedido que conhece o segmento dele há muito tempo. Então, a comparação é um dos movimentos também de autossabotagem, porque a gente já começa perdendo. Né? Então, se eu já vou começar perdendo, então, quanto eu vou dar de mim nisso daqui? Né? E, por um outro lado, às vezes a comparação pode estimular uma competitividade que pode ser nociva. Né? Então, eu tenho que superar, eu tenho que vencer, eu tenho que ser melhor do que ele e o meu entorno fica dilacerado. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. A comparação não é ruim se ela for com pessoas que podem te inspirar. Que você pode olhar para elas e falar assim, eu posso seguir esse caminho, fulano fez e venceu, eu vou andar perto, eu vou aprender com ele, e é uma comparação que inspira, mas não uma comparação que anula, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com rede social. Isso que eu ia falar. Porque sempre a rede social, por mais que a gente saiba que é verdade, a gente acaba acreditando. Exatamente. Né? Por trás de um sorriso lindo no Instagram, no Facebook, pode ter uma dor profunda na vida dessa pessoa. Exatamente. Isso lembra uma frase que uma vez eu ouvi que diz assim, não compare os seus bastidores com o palco dos outros, né? Pois é. É exatamente isso. E o que eu queria te perguntar em relação à comparação, Sandra, é como que a gente pode fazer esse discernimento? Talvez quando você olha, você está se comparando. A forma saudável outra vez traz uma sensação boa, né? E a forma que não seja saudável, que seja desigual, que não te inspira, ela talvez vai te trazer alguma coisa ruim. Eu queria que você respondesse como que a gente pode identificar quando é saudável, quando não é saudável. Eu até, só rapidinho, eu vou ler uma frase. Não, depois eu falo. Não, pode ler. Não, porque eu postei hoje de manhã. A capacidade de discernir entre a voz de Deus e a de Satanás é essa. Sempre que Satanás aponta algo errado, ele te deixa desprovido de esperança. E sempre que Deus aponta algo de errado, ele o deixa alegre pela possibilidade de se tornar tudo o que ele deseja que você seja. Isso. Então, eu perguntei e respondi, mas desculpa, me empolguei aqui, desculpa. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que quando te traz uma esperança, né? Quando você vê alguma coisa e você se compara, eu quero chegar ali, o que eu posso fazer para atingir determinado objetivo, mas isso te traz uma alegria, uma esperança, uma comparação saudável. Tá. Né? Quando te traz o sentimento de que eu nunca vou conseguir, ou para o outro é fácil, né? Não tem esforço. É o tal ditado da grama do vizinho que é mais verde. Tá. A gente olha o resultado, mas não vê o processo. E a gente, às vezes, não percebe o quanto aquela pessoa investiu. Né? Gastou tempo, cuidou do seu jardim, ou com um estudo. A pessoa está super bem sucedida no seu trabalho, mas você não sabe quantas vezes ela foi dormir tarde estudando, se preparando para uma reunião, andando de transporte coletivo para economizar, para poder pagar um curso, para comprar um livro, para ler. Então, a gente se compara com o resultado final, e isso é injusto. É injusto com a gente e injusto com o outro, porque senão eu coloco o outro num patamar e não vejo o processo. Aí traz dano para a saúde mental da gente, né? E as redes sociais têm acontecido muito isso, né? A velocidade da informação hoje aumentou, aumentou até o número de suicídios, assim, porque fica se comparando, se anula tanto que a sua vida não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Isso pode ser grave, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente quer a vida do outro. E, às vezes, a gente não quer pagar o custo pessoal de se desenvolver, de crescer. E tem tanto potencial dentro de cada um, né? Tem tanto potencial e tem mercado para muita gente. É. E não existe muito essa coisa da idade de recomeçar. É possível, sim, né?
Olha só que legal. E, gente, a gente vai dar dicas, assim, de como, talvez, né, como identificar os seus sonhos daqui a pouco mais. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para você conseguir tomar uma aguinha, mas daqui a pouco a gente volta falando com a Sandra, porque eu já vi que tem comentários incríveis aqui, e a gente já volta falando mais sobre transição de carreira, sobre mudança, sobre esperança, sobre toda essa coisa boa que Deus preparou hoje de manhã, né, Sandra? É isso aí. A gente já volta, fica aí, e daqui a pouco a gente fala mais. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Olha só que demais, né? Sua TV missionária, muito gostoso, gente. Esse programa tá muito bom, tá me dando esperança aqui, né? Isso dá vontade de mudar. Não, tô brincando. Mas dá vontade de fazer coisas novas, não dá? E agora eu quero falar para você que ser um missionário na internet é bom demais, é muito bom. Mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando exatamente nisso que a livraria editora Hebron disponibilizou Bíblias a preço de custo. É uma caixa com 32 Bíblias que custa apenas, 32 Bíblias, gente, apenas R$ 249,90. E o melhor, olha que presente, tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. Então aproveita, acesse o site editorebron.com.br e compre já a sua caixa de Bíblias. Hebron, né? É a sua editora missionária. Já pensou você sair, encontrar com o vizinho e dizer, olha, eu tenho um presente para você. Cara, você está dando a palavra de Deus para a pessoa. Isso é muito bom. Então aproveita aí, está muito barato, né? A preço de custo. Porque quem é missionário é desse jeito, não pensa em lucro, pensa o único lucro que pensa é ganhar vidas para o Senhor. Então, né, acessa aí editorebron.com.br e faz o seu pedido. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E vamos lá continuar o programa aqui, que tem muita coisa boa, muita coisa divertida, muita coisa gostosa e tem bastidores. A Luísa andando sempre pelos corredores aqui da IPP-TV, que é uma alegria, uma delícia isso aqui. Eu quero convidar você, se um dia tiver a oportunidade, vem aqui conhecer também, porque é muito gostoso. Mas enquanto você não pode, quando você está aí do outro lado, a gente mostra aqui no quadro Bastidores. E a Luísa visitou o programa Vida Devocional, Conhecimento. O programa Conhecimento e Piedade. Hoje eu estou achando que é outra coisa, estou confundindo. Mas a Luísa visitou o programa Conhecimento e Piedade e mostrou pra gente um pouquinho dos bastidores. Vamos lá andar pela IPP-TV com a Luísa Carniel. Vamos lá, Lu! Fala, galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores do programa Conhecimento e Piedade. Então vem comigo! Tranquilo. Tá vendo, né? Tô vendo. O que você quer, Paula? Quando você for falar, tipo,
para o público. Paula, como é o Conhecimento e Piedade para você? Para mim, Conhecimento e Piedade é um programa muito importante. Certo. Onde a gente pode ensinar as pessoas e ajudar também algumas pessoas com temas de aconselhamento bíblico. Como hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre vergonha. Um tema comum. Quem nunca sentiu vergonha, não é mesmo? Você já sentiu vergonha? Pois é, assista o programa de hoje. Muito obrigado, Paola. Ó, esse aqui é o Gustavo. Agora tá. Aqui, ó. E aí, tudo bem? Qual é o seu programa agora, Gustavo? Conta pra gente. Agora a gente vai fazer o Conhecimento e Piedade. Certo. Então tudo vamos para começar, só estamos dando os ajustes finais. De que horas a que horas que é? Começa Conhecimento e Piedade, é toda quinta-feira, 2h30 da tarde até as 3h30. Até as 3h30. Justamente com a inutilidade de você não ter ninguém, muito menos esse ídolo que você levanta para te defender nesse momento de vulnerabilidade. E esse é o ponto da idolatria. Nós construímos ídolos, porém esses ídolos são incapazes de nos redimir. Nós construímos é falso. Ele tem pé, mas não anda, tem mão, mas não pega, tem olhos, mas não vê. Ele não nos defende. Ele não intercede em nosso favor. Ele não... Fala aí, Júlia. Olá, pessoal. Eu faço aqui o GC do programa e já vai entrar no ar. Qual a sensação que fica de fazer o Conhecimento e Piedade, Júlia? É um programa muito bacana, né? Então, além de trabalhar nele, edifica a gente, né? Então, eu gosto bastante. Amém. Obrigado, Júlia. Daqui a pouco vai ter o Conhecimento e Piedade. Então, aqui arrumando tudo. Microfone. Bom, pessoal, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau. Muito bom de volta. É muito gostoso esse quadro, né, Sandra? Luísa, bom demais. Quanta gente trabalhando, né? Às vezes vê só aqui a gente, né, na frente das câmeras, não tem noção quantas pessoas aqui. Por isso que eu falo, é uma TV missionária mesmo, né? Nos bastidores. É muito lindo. E é uma equipe muito abençoada. É diferente, você está num set de filmagem cristão, assim, é uma leveza, tem uma coisa diferente do que no mundo. Não que Deus não use e não esteja lá, mas é diferente, assim, tem uma, é gostoso tem demais. É o propósito com que a gente faz, né? De alcançar vidas. Isso, é missionário, é verdade, muito bom. Gente, falando em muito bom os comentários de vocês aqui também, ó. O Cristiano falou lá do Pontal do Paraná, tempo nublado e muito frio, olha só, veio um friozinho agora no Brasil, né? A Alessandra falou, bom dia, amadas, Deus abençoe o dia de vocês, lá de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E a Andréia falou, bom dia, Deus usando vocês para nos ajudar, muito obrigada, eu estava precisando dessa força, ultimamente estou me sentindo fraca na fé devido a inúmeros acontecimentos que desencoraja. E a Delci também falou, quanto aprendizado, Deus abençoe. É isso mesmo, né, Sandra? Às vezes todos nós temos dias que a gente não está bem, né? Tão bem, né? Exatamente. E como é importante a gente meditar. É o C.S. Lewis que fala que a gente tem que sempre lembrar daquilo que já foi aprendido, daquilo que foi falado, né? Você vê, a gente fala aqui, a gente mesmo... Tem mais comentários aqui. A Wanda falou lá de Scott, Martinópolis, São Paulo. A Fátima falou que tem 53 anos e quer voltar a estudar. Volta, olha, Fátima. Volta sim. Né? E a Estela Mares falou, bom dia, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Devido ao desemprego, a competitividade hoje, as pessoas estão fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Essa estratégia dá certo? Olha, dá certo você ter diferentes atuações. Hoje a gente vê isso, é uma coisa que funciona. Agora, nós não somos seres multitarefas. A neurociência já veio para provar isso, que o nosso cérebro faz uma coisa de cada vez. Então, dividir por blocos de horários de trabalho, dias da semana,
vai ajudar você a manter o foco naquilo que você precisa fazer. Porque se você faz tudo ao mesmo tempo, as coisas não vão sair bem feitas. Isso é verdade. Mas se você levar a questão de fazer, por exemplo, eu tenho trabalhos diferentes. Eu tenho meu trabalho com mães, eu tenho meu trabalho ainda com executivos nas empresas, tenho meu trabalho com os missionários aqui na igreja, que a gente faz rodas de conversas com eles também, mas eu tenho isso dividido em blocos, porque senão a gente confunde as estações e fica aquele sentimento de estafa, né? Agora, hoje, com o advento da internet, realmente você consegue fazer muitas outras coisas que antes você não conseguiria fazer por questões de deslocamento, de distância mesmo, né? Atender um outro estado, uma outra cidade, que você consegue fazer porque você tem o recurso do online, de fazer isso via web. Então, é possível sim, mas eu sempre acho que a gente tem que medir qual é o tamanho do nosso esforço, do custo pessoal, e não focar só na questão financeira, mesmo que ela seja importante. É verdade. Mas não só na questão financeira, porque se você ganhou um X esse mês, você vai querer mais no mês seguinte. Né? Então, a dose de equilíbrio é importante. Mas eu não sei quem comentou aqui. Estela Mares. Do versículo. Do versículo. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso sim. A gente tem que trazer à memória. Por quê? Porque nada do que a gente fez em outra área de trabalho é desperdiçada. Os relacionamentos que a gente construiu, o conhecimento que eu adquiri, a experiência, a maturidade, essas são coisas que trazem esperança para a gente, né? E a Bíblia é clara nisso, eu tenho que trazer essas coisas. E de que Jesus está comigo e Ele vai me ajudar, né? Ele falou para Josué, ser forte e corajoso, porque eu vou com você, né? Então, a gente tem que lembrar dessas coisas. Tem uma dose de coragem que é nossa e tem a porta que Deus abre. É verdade, é verdade. E isso me lembrou de um aconselhamento, de um conselho que eu tive uma vez, que eu tinha muito essa mania. Eu começava, e hoje com a velocidade da informação, a gente aprende a fazer as coisas, a gente quer fazer tudo, né? Tudo, E tem gente que tem essa vontade, esse dinamismo, só que eu aprendi uma coisa, que aquilo que a gente foca potencializa. Se a gente focar em várias coisas, vai dividir essa capacidade de potencializar e não vai potencializar nada real, assim. Então, a gente vai ficar muito dividido. Então, escolhe uma coisa que você tem, os seus dons, talentos, que você se identifica mais e foca mais naquilo, né? Para conseguir. E um bom trabalho de autoconhecimento ajuda muito você a reconhecer e identificar quais são os seus talentos. Isso tem muito a ver com a nossa personalidade, com a forma como a gente foi criado, os valores da nossa família. E quando a gente entende isso melhor, fica mais claro aquilo que eu posso fazer. É verdade. Porque acho que a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. É verdade. E quando está assim, a gente vai fazer com menos esforço. É verdade. Né? Isso não quer dizer empenho, mas o custo pessoal é menor. Isso é bom. É verdade. E essa questão do autoconhecimento, muita gente tem denegrido essa palavra hoje, ou sujado, manchado, feito de uma forma não saudável, assim, né, Sandra? Só que a gente sabe que eu fiz um programa uma vez com o pastor Arival, orando pela cidade, falando sobre autoimagem. É bíblico. Eu li um livro falando sobre autoestima, até comentei outro dia aqui, da BCB, né, Associação Bíblica do Brasil, que fala sobre a importância de ter essa autoimagem saudável, como Cristo nos vê. E se isso fosse falado mais nas igrejas também, né, talvez não teria tanta confusão em relação ao que está sendo distorcido e também não tanto preconceito daquilo que é importante cuidar, né, Sandra? Porque quando a gente fala em autoconhecimento, né, a gente às vezes confunde com egocentrismo ou individualismo. Isso. Né? E o bom autoconhecimento tira exatamente a gente dessa posição. Perfeito. Então, as pessoas atrelaram o autoconhecimento a eu posso tudo, eu tenho a minha força, eu sou assim e você vai ter que me entender desse jeito. Isso não é autoconhecimento. Né? Autoconhecimento é a gente saber aquilo que
nos machuca, que nos fere, aquilo que a gente faz bem, e como controlar o meu comportamento diante das emoções para não destruir as pessoas que estão muito bem do meu lado, né? E aí a gente fala assim, se eu tiver um problema de coração, eu posso procurar um cardiologista, tudo bem. Mas se eu tiver um problema de autoconhecimento, eu não posso procurar alguém da área para trabalhar? Por que não? Verdade. Né? Então, existe, às vezes, uma espiritualização que leva você a ter um custo pessoal e guardar algumas coisas dentro de você que não precisa. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia a condenação de você se conhecer melhor. É verdade. Né? Então, da mesma forma que a palavra fala que a gente tem que desenvolver a nossa fé, a gente também tem que desenvolver a gente como pessoa e até para entender melhor até a nossa fé. Né? E eu falo assim, olha, tem pessoas que são muito práticas, muito pragmáticas, muito concretas. Falar muito de sonhos e visões para ela não é uma coisa que ela quer. E se você perguntar qual a imagem que ela tem de Deus, ela vai ter uma imagem diferente de quem é muito sonhadora, muito futurista, pensando mais no longo prazo. E Deus faz a gente desse jeito. E se Ele fez, é porque é bom. Né? Muito bom. Então, o que eu não vou aprender de mim mesmo? Não é? Exatamente. Então, a gente pode quebrar alguns paradigmas com isso e sem achar que eu não estou colocando a minha vida diante de Deus. São coisas completamente diferentes. Né? A gente tem que colocar, assim, a nossa vida diante de Deus. Deus traz discernimento, traz esclarecimento, mas sobre o quê? Eu tenho que ter um assunto para discutir com Deus, não é? Exatamente. Não cai a coisa assim na minha frente. Se for a vontade soberana de Deus, vai cair, mas às vezes não. A gente tem que se desenvolver também, né? É verdade. E, gente, dica de ouro para a vida. Quanto mais a gente aprende de Cristo, mais a gente se autoconhece. É verdade. Essa eu tive vontade de falar, mas guarda aí, marca aí, né? Porque é verdade. Eu só conheci mais da Lídia quando comecei a conhecer mais Cristo. Aí, isso é fenomenal. Isso é a verdadeira autoimagem, né? Porque Ele nos criou com esse propósito de nos tornarmos mais parecidos com Ele. Aquilo que a gente busca, nossas vontades, verdades mais profundas, tem a ver com isso, né? Nossa felicidade real está nisso. Mas, enfim, Sandra, tem uma pergunta muito boa aqui, do Fernando Trindade, que ele falou: por que sempre há o tabu de idade versus sonhos? Será que o tempo é determinante na realização dos nossos sonhos? Há outras variáveis que não são questão de sonhos, outras variáveis, não questão de sonhos versus realização. Mas eu queria falar sobre isso com você. Muitas pessoas se acham velhas para mudar de carreira, para estudar, né? E como que a gente pode usar o tempo ao nosso favor? Tá. Tempo é finito, gente. Infelizmente O dia tem 24 horas para todo mundo, o ano tem 365 dias e a gente faz aniversário todo ano. Então, a gente não pode esquecer disso. Agora, não precisa ser impeditivo, né? Tem um livro muito, muito bom, que chama assim, É Preciso Saber Envelhecer, é do Paul Tournier. E ele traz muito a questão até da aposentadoria, como a gente perde a nossa identidade, como de um dia para o outro a gente fica sem profissão e sem carreira. E ele fala da necessidade da gente se programar para isso, planejar. Porque aí eu começo a fazer algumas mudanças que vão acontecer lá na frente, mas eu já começo a me organizar para elas acontecerem. Porque às vezes a gente fala assim, eu não... quando eu me aposentar, ou quando eu trocar de carreira, eu vou aprender piano, eu vou tocar piano, ou então eu vou viajar. Você cria algumas fantasias assim. Ou eu vou estudar, né? Só que se você nunca foi fazendo isso ao longo da sua vida, provavelmente você não vai fazer depois. Nossa, é verdade. Né? Porque existe sim uma curva de aprendizado. E a gente sabe que o nosso corpo, a nossa mente, envelhece. A gente tem que manter ela produtiva. Mas não são cortes. Então, assim, se você quer estudar música, começa. Você não precisa ser musicista amanhã.
Né? Se eu quero me envolver num trabalho social da minha igreja, num trabalho com missionários, num trabalho com mulheres, seja lá o que for, começa. Ah, mas eu tenho muito problema de horário de trabalho. Começa a dar um tempo pequeno ainda e vai crescendo isso. Então, é a tal da transição, não precisa ser abrupta. E o tempo joga a nosso favor quando a gente amadurece. Uau. Né? Ter maturidade. Porque a maturidade está ligada muito ao aprender com as suas experiências. Tem muito jovem hoje que é muito mais maduro do que uma pessoa mais velha, porque ele usou a experiência a favor dele. E, às vezes, a gente não usa isso a nosso favor, a gente engaveta. E aí a gente fica brigando com o mundo e com as pessoas. Quando a gente se torna mais maduro, a gente vai vendo que os nossos valores vão mudando. Aquilo que era importante quando eu era jovem, agora não é mais tanto. E isso pode ser uma coisa muito boa e me permite recomeçar. Né? Então, eu acho que o tempo, a gente tem que olhar para ele como uma coisa finita, mas não impeditiva. Então, se você tem 52 anos e quer voltar a estudar, é agora, né? Vai procurar um curso que você gosta de fazer. Não tem tempo. Eu tenho uma tia, hoje ela é falecida, mas ela entrou na faculdade de psicologia com 50 anos. Ela se formou com 55 e ela atendeu até os 75 anos de idade. Uau, que incrível! Sabe? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Quantos anos a gente acha que a gente vai viver e vai ter uma vida produtiva? Então, por que aos 50 anos eu não posso começar? Se provavelmente eu vou viver até os 80. Eu tenho mais 30 anos. Né? Então, é isso que o tempo não pode deixar ser impeditivo. Eu sou velha demais para fazer. Não. Se eu tenho disposição, tenho vigor físico, tenho a capacidade intelectual de aprender alguma coisa, eu vou em busca disso. E quanto mais você mantiver a sua mente em desenvolvimento e trabalhando, melhor você vai ficar. Né? Então, não deixa o tempo ser um fator impeditivo. É verdade. E uma grande prova disso é o comentário da Helenilda aqui, que fala: bom dia, paz do Senhor, tenho 58 anos e estou aposentada, mas estou cursando bacharelado em Ciências Contábeis. Olha. E estou cursando também Teologia. São sonhos que só agora alcancei, lá de Maceió, Alagoas. Helenilda, que comentário incrível, precioso. Que exemplo lindo de vida, né? Testemunho, é verdade, é verdade. Aí a Estela Mares colocou aqui embaixo ainda: glória a Deus, irmã, continue perseverando. Terminei minha licenciatura de Educação Física no ano passado e ainda pretendo teologia, se assim Deus permitir. Olha que bom, né? E a Cecília falou: bom dia, que palavra abençoada e oportuna, Deus seja louvado. Eu estou precisando de incentivo e eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então traga, aquece seu coração com esse versículo, né? Exatamente, exatamente. Ô, Sandra, e tem muitas pessoas também, como você falou, que acham que tem que ser bem-sucedido antes dos 30 anos. Isso acontece demais. Eu queria que você comentasse sobre isso. Primeiro, eu ouço muito essa pergunta no meu trabalho, mas eu quero estudar, eu quero trabalhar em algo que me traga sucesso, que eu seja bem-sucedido rápido. E uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é: o que é ser bem-sucedido para você? Porque pode ser dinheiro, e às vezes dinheiro pode ser uma coisa importante, porque você precisa cuidar da sua família, às vezes ajudar irmãos ou pais. Então, não acho que a gente não tenha que ter um recurso financeiro que seja importante para o nosso momento. Mas o que é ser bem-sucedido? Né? E quanto isso vai custar pessoalmente para você? E tem sim hoje uma tirania que, se esses jovens chegarem aos 30 anos e não virarem gerentes, pelo menos, eles estão mal na carreira. E isso é uma falácia, porque a gente começa a trabalhar pela carreira e pelo status, e lá na frente, e eu posso dizer assim, de todo o coração para vocês, é o que eu ouço de diretores, de presidentes de empresas, assim: puxa vida, eu não vi meus filhos crescerem. Puxa vida, eu não pratiquei o esporte que eu queria tanto praticar. Eu não desenvolvi um relacionamento com amigos de forma saudável porque eu só foquei na ascensão da minha carreira. Então, essa é uma coisa muito importante da gente pensar. E, de novo,
às vezes, o que é ser bem-sucedido para você pode não ser para outra pessoa. E vem a comparação, porque o sucesso também é uma comparação. Eu quero ser tão bem-sucedida como aquele executivo daquela empresa, ou aquele empreendedor, ou a dona daquela loja de marca de roupa. E a gente não olha o processo e não vê quanto isso custa, né? Ser bem-sucedido não é status. Ser bem-sucedido é você ter um retorno que seja bom para você daquilo que você faz e onde você investe o seu tempo e o seu dinheiro. Então, às vezes, a minha carreira pode não ser a mais bem-sucedida no sentido assim, eu não cheguei num patamar muito alto, mas eu gosto do que eu faço. Eu estou feliz fazendo isso. Eu consigo dar tempo para minha família se eu tiver esse nível de trabalho ou de carreira. Ou não, pode ser, não, eu quero ser um presidente da empresa. Ok. Então, converse com a sua família. Qual é o custo que todo mundo vai pagar sobre isso? Está alinhado? Para não chegar, quando você for escolhido um presidente de uma empresa, a sua família está dilacerada. Você está sozinho nessa situação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Hoje existe, sim, uma tirania sobre o sucesso, mas eu gosto de trazer sempre um exemplo, sabe? Uma vez eu conversei com um pedreiro e ele estava construindo uma casa enorme. E eu disse, mas você gosta do que você faz? Você é bem-sucedido? Eu sou muito bom no que eu faço. E eu não construo casas, eu construo sonhos para as pessoas. Elas realizam seus sonhos com a casa que eu faço. E eu fico feliz de passar naquela rua e ver que eu ajudei a construir aquela casa. Legal. E uma casa que eu nunca vou morar. Nossa. Eu nunca vou ter aquela casa. Isso é uma pessoa bem-sucedida. Não é? Que exemplo. Ela sabe que ele é bom no que ele faz, ele é feliz com o trabalho e, na verdade, ele nunca vai morar naquela casa e para ele tudo bem. Está servindo, pensando no próximo. E que pessoa realizada, não né? é? Então, a realização não tem a ver com status. Que coisa linda, que coisa linda. Isso me lembrou... Quando você estava falando, peraí que eu já vou lembrar o que deu uma fugida aqui, mas eu vou lembrar. Antes eu vou ler o comentário aqui da Simone, que falou, uau, assim sou eu vou fazer 50 anos, estou cursando teologia e quero fazer psicologia, a programação da IPP-TV nos abençoando. Olha só, que bom. Lembrei do que eu ia falar. Tem que tomar cuidado também, porque... Simone, obrigada pelo seu comentário, tá? Que eu estou aqui nos 2 pensamentos, não quero perder nenhum. Obrigada, que bom que isso aí a gente grava aqui, dá um incentivo para a gente, faz sentido, é que nem o pedreiro lá falou, né? Faz sentido ver, assim, a gente fazendo aqui o trabalho por causa disso, viu, Simone? Obrigada. Mas eu lembrei o que eu queria te falar. Muitas pessoas a gente vê, e o tempo é uma coisa que passaram a vida e não aproveitaram, não viram os filhos crescendo, e aí vem, ao invés de arrependimento, porque tem diferença de arrependimento e culpa, né? E remorso, né? E aí o que as pessoas sentem remorso. E o tempo, quando não recuperado, quando você vê que passou e não recupera, dá um remorso, e Satanás usa isso. Porque ele faz você sentir peso, sentir culpa, e às vezes piora até a situação quando está lá no final da vida, onde era para estar leve, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado. E hoje, pensar o que eu estou aproveitando, né? Estou realizando. E o que acontece para a gente experimentar? Isso é mudar um pouco, né? É fazer uma coisa diferente, né? Fazer coisas diferentes. Estar aberto para mudanças, né? Não ter A gente, às vezes, acha que a nossa carreira é linear e ascendente. Não, ela não precisa ser assim, né? As coisas acontecem no movimento, no cotidiano. E eu ter olhos abertos para isso é perceber oportunidades que eu posso fazer uma coisa diferente, que eu posso mudar. A gente, na minha geração, principalmente, a gente cresceu sabendo assim, se eu fizer direito, eu vou ser advogado o resto da vida. Se eu for médico, eu vou ser médico o resto da vida. Há um tempo atrás era essa visão. Se eu fizer administração, eu vou trabalhar em empresas. E não é assim. Hoje já tem estudos muito bons nessa área, a USP desenvolve muito estudo nisso, que quem entrou no mercado de trabalho, pelo menos há 10 anos atrás, vai ter de 4 a 5 carreiras ao longo da vida. É verdade. Então, a gente precisa
ter a nossa visão e a nossa mente aberta para isso, que as coisas vão mudar. Muitas profissões que não existiam antes, hoje existem. Né? Quem é que fazia desenho para jogos de videogame? Né? O site não existia. Hoje você tem websites, né? E designers que fazem a programação. Então, muitas outras coisas vão aparecer e não quer dizer que a gente não possa embarcar nela. Né? Então, olhinhos abertos, ouvidos atentos, joelho no chão e a gente acha um outro nicho para trabalhar e ser muito feliz. E diga ao povo que marchem, né? E diga ao povo que marchem, isso mesmo. E tem uma coisa interessante que eu pensei agora, às vezes a gente tem um ídolo no coração, né? Que pode ser o nosso conforto, estar do jeito que eu tô, não vou mudar, pode ser numa carreira, pode ser um trabalho. E eu vi um termômetro uma vez muito bom para identificar se você tem um ídolo no seu coração. Você conseguiria viver sem isso? Tipo, como você viveria sem isso, né? Isso. Eu acho que é um termômetro bom para a gente ver se a gente está disposto a mudar ou se aparecer uma mudança na nossa frente, se a gente iria marchar, né? Se a gente iria marchar, né? E por isso saber e conhecer quais são os seus valores pessoais. E eu não estou falando dos valores universais, de não matar, não roubar, ser honesto, mas assim, o que é que você não negocia? O que é que você não abre mão? Qual é um trabalho que você não faria porque fere você, fere aquilo que você acredita que é certo e errado? Saber disso ajuda também a gente a fazer algumas escolhas, não é? É verdade. Então, dá a sinalização se eu vou marchar ou não, né? Deus falou, diga ao povo que marche, né? Vai. Que demais, Sandra. Nossa, que gostoso falar sobre esse assunto. Estou muito feliz. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco presencialmente, né? Que ela tem um quadro aqui do Ponto de Vista. Fique de olho sempre, toda semana. E, Sandra, obrigada por você ter vindo pessoalmente aqui falar com a gente. Foi um prazer. Um programa que falou muito aos nossos corações. Tem mais comentários aqui, né? E queria pedir para você, então, deixar uma mensagem sobre tudo isso que a gente falou, uma mensagem final para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, que depois fica lá no IPP Play, por favor. Tá. Leia o livro do Paul Tournier, Preciso Saber Envelhecer, que ele não fala só do envelhecimento, mas da carreira, da vida produtiva de uma pessoa. Recomece. É sempre tempo de recomeçar. E se você fez uma escolha ruim no passado, aquilo que não foi bom, se perdoe. Né? A gente trata a culpa com perdão. Né? E tem um mestre muito bom nisso, que é Jesus. Né? Que ajuda a gente a se perdoar também. E fale sobre o seu medo, converse com as pessoas, troque ideias, porque dessa conversa vão surgir oportunidades e novidades para você. Pode acreditar. Ai, que coisa linda, gente. Sandra. E muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. Fiquei me achando aqui. Ai, que linda ela, demais, gente. As meninas falaram, a Sandra, Letícia, todo mundo gosta da Sandra, que todo mundo ama. Por quê? Porque é isso, ela faz, né, um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus, a gente que agradece muito, porque você é sempre disposta a ajudar a passar esse conhecimento, e visão de reino é esse. É diferente do mundo que quer competir, que quer se comparar de forma não saudável. Visão de reino de Cristo é aquilo que a gente passa, aquilo que Deus nos dá de graça a receber e de graça a dar. E essa é a nossa missão. E a Sandra é assim, gente. Obrigada a você por ser esse instrumento tão usado de Deus. Que bom, obrigada. E marchemos, né? Marchemos, continuemos. Quem sabe eu ainda vou para a 4ª carreira uma hora, né? Olha aí, que linda. Ela é demais. Muito bom incentivando a gente aqui. Demais, Sandra, demais. E é isso aí. Agora a gente vai ver o vídeo do IPP Play, que é o canal onde todo esse conteúdo criado aqui fica armazenado. Então se liga aí nesse canal. Se você não se inscreveu ainda, já aproveita enquanto está assistindo e se inscreve lá, assiste aí. Pera aí que tem mais coisa, tem dica, tem passatempo, não acabou o programa, viu, gente? Só assiste aí o vídeo do IPP Play e a gente já volta para falar de mais conteúdo aqui. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play.
é conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP-TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP-TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha aí, já se inscreveu no IPP Play? É demais esse canal, eu gosto demais. Sou suspeito de falar, né, gente? Igual falar do namorado, do amor, do marido, do filho. A gente é suspeito de falar, mas é um canal muito bom. Muito bom, sem heresia, conteúdo de qualidade cristocêntrico e pode compartilhar com segurança, né, com tranquilidade. É isso aí. Vamos lá de notícia? Vamos ver que notícias nós temos. Nesse mês de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 162 anos e a IPP-TV preparou uma reportagem especial contando um pouco mais da história da nossa denominação. Veja só. A história começa em 1517, quando então o monge Martinho Lutero prega na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que faziam críticas ao catolicismo medieval e ao Papa. Seus estudos serviram de base para a criação dos 5 pilares da Reforma Protestante, conhecidos como 5 solas: sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus e solio Deo Gloria. O objetivo de Lutero era fazer a Igreja Católica entender que a salvação era somente pela fé e não pelas obras. Pouco tempo depois, é excomungado e foge com a ajuda do príncipe Frederico para um castelo. Lá traduz o Novo Testamento para o alemão. Ao Senhor, a tradução do Novo Testamento para o nosso idioma. Em alemão? No mesmo período surgiram outros reformadores, a exemplo de Ulrico Zwinglio e João Calvino na Suíça. Calvino foi o grande consolidador da Reforma Protestante. Na Escócia, John Knox, que foi aluno de Calvino em Genebra, fundou a primeira igreja presbiteriana em 1560, conhecida como The Kirk. O nome presbiteriano se dá pela forma de governo adotada pelas igrejas, que é exercida pelos presbíteros, eleitos pelos membros. O presbiterianismo é um movimento que ele surge de um outro movimento que vem da Reforma Protestante, que é o movimento reformado. É um movimento que se distingue do movimento protestante porque o movimento reformado ele procura ali fazer uma separação total entre a Igreja Católica. Então ele procura, a partir das Escrituras, basear o modelo de igreja que eles vão formar. A Igreja Presbiteriana ela vem daí. Então, por isso que a Presbiteriana ela tem a ideia da Bíblia como sendo a principal regra de fé e prática da igreja. Porque ela vem desse movimento em que as Escrituras são a principal base de sua formação de fé. A Assembleia de Westminster, no Parlamento Inglês, entre 1643 e 1649, produziu a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, base doutrinal e de padrões eclesiásticos dos presbiterianos usados até hoje. O presbiterianismo se expande por vários países e chega à América do Norte. No século XIX, o reverendo chamado Ashbel Green Simonton, que havia estudado no seminário de Princeton, em New Jersey, se interessou pela obra missionária estrangeira. Então Simonton escolhe o Brasil. Enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, ele embarca rumo ao país e após quase 2 meses de viagem, ele chega ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. Embora havendo registros de protestantes no país, coube a Simonton fundar a primeira igreja evangélica do Brasil. Atualmente a Catedral Presbiteriana do Rio
Fica no centro da capital carioca. De modo que a expansão inicial foi muito lenta e ganhou mais impulso a partir da segunda década, ou seja, a partir dos anos 1870. Mas, então, nesses 10 primeiros anos aconteceram algumas coisas importantes, apesar de o trabalho ser ainda tão incipiente, estar tão no seu início. Quais foram essas coisas? Primeiro, o surgimento das igrejas iniciais. A primeira delas, a do Rio de Janeiro, em 1862, 2 anos e meio depois da chegada do pioneiro. Em seguida, em 1865, 2 igrejas na província de São Paulo, a igreja da capital e a igreja da pequena cidade de Brotas, no interior de São Paulo, 65. Nos anos seguintes, a igreja de Borda da Mata, no sul de Minas, a primeira igreja presbiteriana de Minas Gerais, sul de Minas, perto de Pouso Alegre. A igreja de Lorena, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E, finalmente, a igreja de Sorocaba. Então, essas são as primeiras igrejas presbiterianas do Brasil. Mas, a partir da década seguinte, então, os anos 1870, 80 e assim por diante, multiplicou-se extraordinariamente o número de igrejas por causa da chegada de novos missionários e por causa também do surgimento dos primeiros pastores brasileiros, os primeiros ministros nacionais. Aliás, uma particularidade muito interessante da obra presbiteriana no Brasil é que trabalharam aqui missionários de 2 denominações diferentes dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana do Norte, a chamada PCUSA, e a Igreja Presbiteriana do Sul, a PCUS. Então, Simonton foi o primeiro missionário da Igreja do Norte, 1859. E 10 anos depois, exatamente, 1869, chegaram os 2 primeiros missionários da Igreja do Sul, Eduardo Lane e George Morton, que se estabeleceram em Campinas, então não muito longe de São Paulo. As igrejas foram nascendo. Um marco importante foi a ordenação do primeiro pastor evangélico brasileiro, o ex-padre reverendo José Manuel da Conceição. Um evento muito auspicioso para o nascente presbiterianismo brasileiro foi a adesão de um sacerdote católico romano à fé evangélica em 1864, então bem nos primeiros anos ainda da obra presbiteriana no Brasil. Esse sacerdote era José Manuel da Conceição, que tinha sido pároco em muitas paróquias aqui do interior de São Paulo, mas por causa de contatos que ele teve desde cedo com protestantes, principalmente na fazenda Ipanema, perto de Sorocaba, a leitura de obras, de livros protestantes, algumas das quais ele traduziu do alemão para o português, e outras influências, ele acabou ficando conhecido como o padre protestante. Enquanto ainda era padre, eles o chamavam dessa maneira, o padre protestante, por causa das suas ideias diferentes, as suas ideias evangélicas. Então, ele ingressou formalmente na Igreja Presbiteriana mediante profissão de fé e batismo em 1864, e um ano depois, no final de 65, quando foi organizado o Presbitério do Rio de Janeiro em São Paulo, ele foi ordenado. Então ele foi o primeiro ministro ordenado da Igreja Presbiteriana Brasileira. Foi o primeiro brasileiro, e isso é um fato muito interessante, foi o primeiro brasileiro, até onde se sabe, ordenado ministro evangélico de qualquer denominação, de qualquer igreja. Não se conhece nenhum brasileiro que tenha sido ordenado
ministro evangélico antes dele. Ele foi o primeiro. Então, José Manuel da Conceição, ordenado no dia 17 de dezembro de 1865, e é por isso que hoje, na IPB, nós comemoramos no dia 17 de dezembro o Dia do Pastor Presbiteriano, numa homenagem a ele. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil completa 162 anos. É uma das maiores do país de doutrina reformada. Conta com mais de 6.000 igrejas federadas, muitas delas relevantes em suas regiões. E vamos lá, que tem mais coisas aqui no programa para você, além dessa notícia maravilhosa, reportagem incrível do Matheus Santos. Parabéns, Matheus, obrigado pela reportagem linda, né, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, muito bom. E vamos para o nosso passatempo de hoje, vamos ver qual é a dica de cultura, lazer, vamos ver. E a nossa dica de hoje é a exposição do John Graz. A exposição enfatiza a atuação singular do artista John Graz de Genebra, né, de 1891, nas artes decorativas no Brasil. O conjunto de obras doado pelo Instituto John Graz, à Pinacoteca de São Paulo, será o núcleo central da mostra, que ainda inclui empréstimos de outras instituições e coleções privadas, permitindo uma ampliação do olhar sobre a trajetória do artista. Quando acontece a exposição? De 26 de junho de 2021, né, esse ano, 26 de junho a 21 de fevereiro de 2022. Aonde? Na Pinacoteca, na Praça da Luz, né? E quando? Qual horário? Quarta a segunda, das 14 às 20 horas, na Pinacoteca, exposição. E falando em exposição, vamos às curiosidades, nosso Minuto Curioso. Para você que não sabe quem é o John Graz, essa exposição que a gente falou agora, vamos para o Minuto Curioso. John Louis Graz nasceu em Genebra, na Suíça, em 1891. Em 1920, vem para o Brasil e, nesse mesmo ano, casa-se em São Paulo com Regina Gomide. Graz participou da Semana de Arte Moderna de 1922, expondo 7 obras. E, no mesmo ano, tem um dos seus trabalhos publicados na revista Claxon, 7ª edição. Em 1923, trabalhou com o arquiteto Gregory Warkavich, né, e tornou-se o sócio fundador da Sociedade Pro Arte Moderna, né, e em 1932, um pouco mais desse artista, né, que é a dica do nosso passatempo de hoje, o John Graz. Aí o Minuto Curioso de hoje, algumas artes aparecendo aí, você pode ver, ó, os detalhes, que artes lindas, né, gente? Toda essa exposição você pode conferir lá na Pinacoteca, né? Se você não visitou a Pinacoteca ainda, é um dos principais pontos turísticos de São Paulo. Então, nossa dica de passatempo de hoje é essa. Tá bom? Muito bom esse programa, né? Eu sou suspeito de falar, mas tudo bem. Vamos lá para ver que quem está de aniversário hoje, sábado e domingo. Tem gente de aniversário, vamos para os aniversariantes.
Quem está comemorando aniversário hoje, sexta-feira, 27 de agosto, é a Beatriz Alves, o Edilton Silva, a Greta Borelli, Jamesan de Oliveira, Cauê Henrique, Malu de Oliveira, Marina da Costa, Wilson Silva. E amanhã, como hoje é sexta-feira, amanhã não tem Manhã PP, a gente dá os parabéns para quem aniversaria amanhã, dia 28 de agosto, sabadão. A Andréia Lozano, o Austin Domingues, um abraço para o Austin, nosso amigo, a Emília Nunes, o Miguel Moreira, a Valentina Mangueira. E também, como é sexta-feira, parabéns para quem está de aniversário domingo, dia 29, Carlos Jafé Júnior, Carolina Verucci, Carol Verucci, ela é voluntária aqui na IPPTV, um abraço, Carol, Deus te abençoe. Débora Peixoto, Felipe Silva, Fernando dos Santos Dias, o Josenildo Pereira, a Marlene Carvalho e a Verônica Fortunato, aniversário domingo. Parabéns para cada um de vocês. Você que está em casa também está de aniversário, não falei o nome aqui. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. Seja um dia de alegria, comemore, agradeça ao Senhor. Traga à memória aquilo que traz esperança. É a nossa mensagem de hoje. E traga à memória aquilo que traz esperança. Que Deus abençoe esse novo ano, né? Seja cheio de novidade de vida e que sejam muitos anos para a glória do Senhor. E para todos vocês que estão assistindo, bom final de semana. Segunda-feira eu tô aqui de volta, né? O Manhã IPP só segunda-feira, mas a programação da IPPTV não para. 24 horas online e conteúdo cristocêntrico de qualidade para você. Se inscreve, compartilha no canal, divulga, seja um missionário online. E bom final de semana. Deus abençoe sua vida. Um beijo com muito carinho. De segunda a sexta,